E aí, qual que é a série que a gente está falando? Sobre a vida de quem? Jesus. E nós fizemos ao contrário. Primeiro, a morte, né? Porque ele nasceu, viveu, morreu. Não foi isso? Então nós começamos ao contrário, que foi a morte. O pastor pregou no primeiro episódio, cálice e a morte de cruz. A cruz não é sobre morte, é sobre uma vida, ou seja, uma nova vida. A cruz não é que morreu, acabou. Não, é uma nova vida. Jesus trouxe vida pra gente. Ele trouxe salvação com a cruz. O segundo episódio, o pastor mostrou sobre o estilo de vida de Jesus. Teve 2 pilares nesse estilo de vida. O oculto, né? A vida oculta e a vida pública. A oculta foi até os 30 anos. Que Jesus teve uma vida comum como nós, né? No sentido assim de ninguém conhecê-lo. Aos 30 anos ele começou a fazer milagres. Mas até os 30 anos ele foi obediente. Depois ele fez milagres, mas ele continuou sendo obediente. Até quando ele chegou na cruz, ele continuou obediente. Afasta de mim esse cálice, mas como o Senhor quer que aconteça isso? Amém. Ele foi obediente, que a gente tem esse estilo de vida, na obediência. E hoje eu vou falar sobre o quê? O nascimento. Terceiro episódio, o nascimento de Jesus, que nós vamos comemorar daqui a alguns dias. Esse calendário foi colocado pelo homem na Bíblia. Deus não se apegou a datas. Tanto é que muitos teólogos procuram sobre datas. Aí tem pessoas, eu estava até vendo uma ministração, achei muito interessante o Cláudio Duarte falando, que aí vem aquelas pessoas fazendo cálculos e mais cálculos, aí as pessoas começam a acreditar naquilo. Mas a palavra de Deus não fala o dia, nem a data certa. Mas nós seguimos também, nós vamos comemorar o aniversário dele. Nós não comemoramos o nosso aniversário uma vez no ano? Vamos comemorar o nascimento de Jesus. Mas o nascimento dele é todos os dias nas nossas vidas, né? Mas a gente comemora. Então, como todo mundo está comemorando, aí eu costumo dizer, é uma data loucura, gente. Parece que o mundo vai acabar. Dezembro, tá dia 20, 21, já está acabando. Socorro! Está chegando o dia 31. O que vai mudar? O que vai mudar dia 1º de janeiro? Graças a Deus nós vamos respirar, vamos acordar vivos e na presença do nosso Deus. Mas não muda muita coisa. O que muda é a nossa cabeça, a nossa vida com Cristo. Isso sim tem que mudar constantemente. Mas não é porque vai acabar 25 que a gente tem que fazer alguma coisa nesse ano. No sentido de ter uma vida, vou conquistar tudo agora. O Senhor pode, né? Como a gente falou, o ano não acabou. Mas também não vai alterar muita coisa se a gente não alterar nada financeiramente, não é mesmo? As pessoas começam a achar que o Natal, e compra roupa, e dá presente. É muito gostoso tudo isso, mas isso não pode ser a nossa base de vida. Não é a nossa base. O nascimento de Jesus é muito além. A gente fica até triste, porque em muitas famílias a gente vê o quê? As bebedeiras, não é? Todo mundo bêbado, todo mundo falando coisas que não devem, porque acha que aquilo ali é a alegria. E aí o objetivo, que é o amor de Cristo, né? O nascimento dele acaba se perdendo. Mas a gente vai falar sobre esse amor dele ter vindo ao mundo por mim e por vocês. A gente já tem logo de cara uma revelação. Sabe por quê? Porque o Natal não é simplesmente a semana de Natal, que apenas não foi um nascimento. Não foi apenas um nascimento. Porque se fosse um nascimento de um menino, a história teria se perdido e todo mundo já teria esquecido. Mas não. O Natal não é quando Jesus nasceu. É sobre quem decidiu nascer. Sabe quem decidiu nascer por mim e por você? O próprio Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós. Não é isso que fala? A Bíblia conta, ela narra, não é só lá em Belém, quando Jesus nasceu na manjedoura. Vem muito antes. Quando João narrou lá
capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava e o verbo era Deus. Já bem antes. Isso muda tudo, porque não é só ali no nascimento. O Deus já tinha um plano para nossas vidas. Olha só que frase interessante. Coloca aí, Ricardo, por favor. Não foi apenas um nascimento, foi o eterno entrando no tempo em que nós vivemos. Ele entrou para mudar. Ele entrou para trazer algo novo na nossa vida. Jesus, ele não foi apenas, ele não mandou um representante. Ele não mandou um representante. Ele poderia, sabe quando alguém que é importante começa a andar no meio do povo? Né? Saiu lá da situação de, né? Mais ou menos como um chefe de empresa que tem o seu poder, tem a sua sala. Aí de repente ele fala assim, não, eu vou começar a fazer diferente. Eu vou lá na onde tem a produção. E ele começa a andar ali entre as pessoas. E todo mundo vê que ele é comum como todos. É o dono, não é assim? Eu lembro que quando eu trabalhei no aeroporto, eu trabalhava no raio-x, onde passa a bagagem. E quando o chefe ia lá para ver como que tava as coisas, o interfone já tocava. Era um terminal passando pro outro terminal. Hoje ele vem. Aí todo mundo na postura, todo mundo já esperando que o homem ia passar, né? Aí ele chegava, oi, tudo bem? Conversava com a gente normalmente. E a gente ficava, nossa, tanta coisa. E ele é normal, né? É como se fosse mais ou menos isso. O Rei dos Reis veio para ser normal, assim como nós. Para sentir o que a gente sente, sentir as nossas dores. E ele não mandou um representante, ele veio. Jesus veio. E aí a gente vê a promessa que teve nisso. Deus sempre teve um plano. Aí quando a gente começa a ler a história de Jesus, a gente vê quando José, quem que é José? Olha lá, Raquel, vamos ver o curso aí. Quem era José? Quando a gente fala sobre o nascimento de Jesus, o pai dele, não era? Não é isso? Quando José, lá, quando a gente vai ler, que fica lá em Mateus, a gente lê a história, a gente vê que foi citado uma profecia, profeta Isaías. Mais de 500 anos, mais de 5 séculos antes de Cristo, já foi falado isso. Já foi falado que viria quem? Jesus, nosso Rei. Marcelo, eu acho que o que você pediu para Deus hoje, Deus alegrou o meu coração. Mas vamos voltar aqui para a mensagem. Vamos voltar aqui para a mensagem. Abafa o caso, irmãos. Vamos voltar aqui. Olha só. Jesus, ele estava namorando com Maria. Imaginem essa cena, né? Ele namorando com a Maria, prometida para ele, certo? De repente, ele fica sabendo que Maria estava... Que situação, não é mesmo? Ela se dizia virgem. E como ela estava grávida? Como que ela estava grávida, né? E José pensou o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Maria. Porque eu não quero que a reputação dela fique assim, né? Ruim. Eu não vou deixá-la em público. Eu vou, sabe assim? Tchau. E vazar. Vazar. Mas aí ele teve um sonho. Sabe quem apareceu para ele? O anjo. E o anjo falou assim, não tenha medo, porque a Maria, ela não teve relação com nenhum homem. Ela está grávida do Espírito Santo. Não precisa ficar preocupado, não. E essa profecia, ela foi proferida lá, como eu falei, há mais de 500 anos.
Vamos ler lá, por favor, Mateus 1, 21. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de... Oh, Jesus lindo! Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Próximo. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão, que significa... Aleluia. Se você quiser depois ler, está lá em Isaías 7, versículo 14. Exatamente essa fala aí. Vejam, a virgem ficará grávida. Lá, muito tempo atrás, o Senhor já falou isso. O nascimento de Jesus, ele não foi um improviso. Vamos mandar Jesus agora? Não. Deus já tinha planejado, como foi cantado aqui ontem, o plano perfeito. Oh, aleluia! Foi promessa antiga, antes do pecado se espalhar na humanidade. Deus já tinha esse plano. Antes da dor se manifestar na gente, já tinha a salvação preparada. Deus já tinha essa salvação. Sabe como um pai, quando a gente está, grávidos, a gente compra o quê? Vai lá, faz o quartinho, põe um berço bonitinho, compra as roupas. Que nome que a gente vai colocar? Eu escolhi o nome do Marcelo. Quando eu fui escolher o da Júlia, o Marcelos falaram para mim: como assim? De novo? Agora somos nós que vamos escolher. E eles escolheram Júlia. Seria Giovana, seria só xará. A gente faz tudo isso porque a gente está esperando algo. A gente está esperando para ver o rostinho daquele bebê. Não é assim? Foi dessa maneira. Deus preparou tudo. E Ele prepara cada detalhe. Ele preparou porque Ele é o Salvador da nossa vida. Ele sabe quando a gente vai passar por situações difíceis. Ele sabe quando a gente vai ter alguma situação complicada. Olha lá outra frase, Ricardo. Deus nunca é pego de surpresa pela nossa crise. Ele já sabe. Mas como assim? Ele já sabe e permite a gente passar? Aí eu lembrei de uma música. As mulheres vão lembrar. É uma música que a Raquel cantou aqui no encontro do Ministério Zoe. Fala assim, você me leva ao deserto para falar de amor. Que interessante. Como assim? Me levar no deserto? Olha como que as coisas de Deus é maluca. Como que leva no deserto onde não tem nada para falar de amor? Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Oh, glória a Jesus. Me põe no meio da tempestade. Sabe o que acontece? De repente, pinta um arco-íris. Aquilo que está nublado, sem vida, sem cor, começa a ter cor. O arco-íris pinta para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Ele está com você em todo tempo, meu irmão. Todo tempo, meu irmão e minha irmã. Quando você está passando no vale, quando você está passando dificuldade, Ele não te deixa, Ele está passando com você. E Ele permite isso para você crescer. Para você ver como o irmão Tércio deu testemunho aqui, que ele entendeu os propósitos do Senhor. É difícil, dói, a gente sofre, a gente chora, a gente muitas vezes esperneia que nem uma criança. Mas Ele faz isso para a gente crescer. E a dor do crescimento, já ouviram isso? Crescimento tem dor. Marcelinho, quando ele estava na adolescência, eu tive que levar ele no médico. Muita dor nos joelhos. O médico pediu vários exames e falou: crescimento. Puxa tanto que ele sente dor. E ele tinha muitas dores. É isso. A verdade é essa. A gente tem dor porque a gente está crescendo. E Ele fala hoje para nós: eu nasci para trazer vida para vocês. Você está passando sozinho? Não, eu estou com você. Eu estou segurando na tua mão.
Eu estou segurando na tua mão. Deus nunca é pego de surpresa pela nossa crise. Aleluia. Aí, Deus procurou. Não foi só o pai, né? Teve quem? A mãe. Quem é a mãe? A Maria. Imagine você, de repente vai lá visitar sua prima. Tá lá com a sua prima, conversando, fofocando. Não, fofocando não. Isso daí pula, né? Pula, né, Giovana? Ah, não autorizadas, né? Gostei. Mas a gente tá lá conversando com a prima, de repente aparece um anjo. Imagina isso? Acho que eu cairia da cadeira. Tá bom, senhor, não vou mais fazer uma biografia sem autorização. Aí ele aparece para anunciar algo. Aconteceu assim com Maria. Ela, claro, ficou o quê? Assustada. Ela pensou, o que significa essa saudação? Porque o anjo falou, olá, não temas. Olha só o que o anjo falou para ela. Não precisa ter medo, pois você foi agraciada por Deus. Entre tantas mulheres no mundo. Quantas? Muitas mulheres no mundo. Mas Deus escolheu a Maria. Por que será? Por que será que ele escolheu ela? Será que ela era diferente? Será que ela jejuava, ela ia no monte? Pode ser que sim. Mas será que só isso? Ó, ela tinha um coração disponível. Ela tinha um coração disponível. Jesus falou para ela, olha, o anjo falou para ela, desculpa, você ficará grávida e dará à luz um filho que vai chamar Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E que reinará para todo sempre sobre o povo, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou, como assim? Como que eu vou ficar grávida? Eu sou virgem. Como assim? Ele falou, fica tranquila, porque o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo vai te cobrir como uma sombra. E Jesus será chamado Santo, Filho de Deus. Aleluia. E o anjo ainda completou, porque a Maria estava conversando com Isabel. Isabel, a prima dela, estava grávida também. Mas ela não tinha coragem de falar, porque ela já era de idade. E ela era estéril. E o anjo ainda completou para ela assim, ó, sua prima também está grávida. Sua prima também está grávida. Põe aí para mim, Ricardo. Lucas 1. Pois nada é impossível para Deus. Próximo. Maria disse, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Olha lá o que ela falou. Sou serva do Senhor. Em outra versão fala assim, ó. Eis aqui a sua serva. Eis aqui. Isso demonstra que ela estava com o coração disponível. Como está o seu coração hoje? Preocupado? Cheio de coisas. Eu falando aqui, já está pensando lá na terça-feira ou na quarta, né? Que dia 24 é quarta, né? Que não fez a unha, ou que não fez o cabelo, ou que não comprou o peru ainda. Como está o seu coração? Será que você confia? Maria confiou. Eis aqui a tua serva. Ela poderia muito bem ficar cucada, né? Será, né? Será que é verdade isso? Já fazer um monte de pergunta, como diz o pastor sempre. As mulheres são tagarelas e elas gostam de falar. Não é assim que o pastor fala? Ela poderia ter falado um monte de coisa, duvidado. Mas ela falou, eis aqui a tua serva. Ela ficou
demonstrou para o Senhor, para Deus, que ela estava totalmente disponível. Ela não duvidou, ela confiou. Sabe aquele desafio que a gente tem às vezes na vida? Um trabalho novo, ou mudança de cidade. É tantas coisas que podem trazer desafio para a gente. Eu mesmo vou ter meu trabalho alterado próximo ano. Vou mudar o horário, só mudo o horário nas escolas. Na que eu trabalhava de manhã, eu vou trabalhar à tarde e vice-versa. Vou trabalhar dessa maneira, o trabalho também vai ficar diferente. Vou ter que aprender coisas novas. E eu comecei já. O Marcelo falou, calma, vai dar tudo certo. Mas você fica pensando, será que vai dar certo? Será que o ambiente de trabalho é legal? Será que eu vou aprender o trabalho, mexer no sistema? Será que as pessoas vão me respeitar? Você começa a pintar um monte de dúvida na sua cabeça. Um monte de dúvida, né? E aí eu coloquei diante do Senhor, orei para Ele, falei, Senhor, tranquiliza meu coração. E também fiz confirmações com o Senhor. E uma das confirmações eu falei assim, Senhor, eu tenho que conversar com a minha chefe, porque uma pediu, eu teria que falar com a outra da outra escola. Aí eu conversei, eu já achei assim que ela ia negar, ela já falou logo de cara, tudo bem, eu acho que dá certo. Aí eu fiquei meio assim, né? Tá bom. Mas eu falei, eu quero confirmação, aquele Gideão, né? A lãzinha tá molhada, agora é o contrário. A graminha que tem que estar molhada. Falei, Senhor, se for da tua vontade, ela vai vir em mim e falar sobre isso novamente. Aí tá bom, passei o dia e tal, quando tava quase indo embora, entrei lá na sala, falei, olha, já fiz o que você tinha me pedido e tal. Ah, Valéria, sabe sobre aquele assunto? Tudo bem, viu? Vai ser até melhor pra gente. Pronto, o Senhor respondeu. Meu coração tem que ficar tranquilo. Tenho que confiar. E quando a gente... Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o coração ficou disponível para Deus falar comigo. Dúvidas que você tem na sua vida. O seu coração não pode ficar aflito ao ponto de você não ouvir. Você tem que saber domar essa situação na sua vida. Falar menos coração, calma. Deixa eu ouvir a voz do Senhor. Deixa eu ouvir, eu estou disponível, Senhor. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Olha a frase, o milagre entra onde há confiança e não, eu quero controlar tudo. Quero que esteja tudo na minha mão. Será que é assim? Só eu que sou assim? Não é assim? A gente quer ter tudo no controle? A gente fala que confia, ao mesmo tempo a gente vai tirando. Quando você controla todas as coisas, você não permite Deus agir. Você atrapalha o agir de Deus. Não precisa acreditar. Aliás, você precisa acreditar no Deus do impossível. E o Natal, ele acontece quando nós estamos com o coração disponíveis. Natal, Jesus, Ele tem acesso a nós quando nós estamos com o coração disponível. E o nascimento de Jesus em si? Aí eu vou falar sobre a simplicidade. O Evangelho de forma simples. Jesus não nasceu, nos holofotes. Sabe aquele lugar assim, a maternidade, bem daquelas maravilhosas, cheio de repórteres lá embaixo, para pegar o melhor, flash. Não foi dessa maneira. Não foi dessa maneira. Onde que ele nasceu? Na manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Manjedoura, imagine aquele... onde tem o curral, onde tem os animais. Aquele lugar de madeira onde coloca ali o alimento. Um lugar fundo assim, onde coloca o alimento ali para os animais comerem. Ali é o coxo, Ali é a manjedoura. O bercinho de Jesus, a manjedoura. Na estrebaria, exatamente, onde ficam os animais. Onde estão ali os animais. José pegou Maria, ele tinha que fazer um ressarcimento, como que é o nome?
quando você vai lá, como se fosse uma votação, não é isso, né? Uma atualização no registro dele lá. E ele era belemita, de Belém. Ele precisou ir para lá, resolver essa situação. E levou a Maria, grávida. Que nem dizia meu pai, buchuda. Meu pai falava assim, a buchuda tá vindo. Grávida. Levou a Maria. Só que quando chegou lá em Belém, o que aconteceu? Começou a sentir as dores. E bate numa hospedaria, não tem lugar. Bate na outra, não tem lugar. Bate na outra, sem lugar. E aí ele teve que arrumar um lugar onde pudesse ser aquecido. Um lugar onde pudesse colocar o Jesus ali, o bebê. E achou exatamente essa estrebaria. Afofou ali o lugar, a manjedoura, e Jesus nasceu ali. Na simplicidade. Olha lá, Lucas 2:7. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso está em Lucas 2, versículo 7. Jesus nasce sem cenário ideal de um rei. Sabe o que a gente aprende com isso? Que Jesus nasceu num lugar simples e é onde Deus encontrou o lugar para o Rei dos Reis. Um lugar imperfeito, para a gente aprender que nós somos imperfeitos. Por que muitas vezes a gente fica perguntando, quando eu melhorar com Deus, eu vou fazer isso. Quando eu conseguir não errar mais, eu vou voltar para Deus. Essa situação tem que melhorar na minha vida, para eu falar para Deus, eis-me aqui. Não. Deus escolheu um lugar improvável, imperfeito, assim como somos nós, imperfeitos. Ele está pronto para entrar no seu coração, na sua vida cheia de imperfeição, na sua vida onde você quer melhorar e muitas vezes não consegue, porque nós somos como Paulo falou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. Deus está te convidando hoje para você abrir o seu coração imperfeito. Para de ficar falando que você não é capaz de recebê-lo, porque você pecou, porque você, eu não consigo voltar, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Ele está falando para você hoje, eu estou aqui, eu nasci para você. Abra o seu coração. A sua vida é imperfeita, eu estou aqui simples assim, para entrar no seu coração. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura um coração disponível. Ele procura um coração para entrar e transformar. Abra o seu coração, esse é o nosso convite que a gente faz para vocês. Olha só, quando Jesus nasceu, coloca para mim, Ricardo, por favor, Lucas 2, versículo 8. Naquela noite havia alguns nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Alguns pastores, homens simples. Homens simples, segue por favor. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Aleluia! Eles disseram: Santo, 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 Santo é o que nasceu. Jesus, aquele do alto céu, veio à terra, nasceu para trazer paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele escolheu os pastores para dar esse aviso, para ver os anjos dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Ele escolheu uma pessoa simples, assim como eu e você. Pare de achar que Deus só fala com quem sabe muito. Ele continua falando com quem tem um coração disponível, coração aberto para Ele. Abra o seu coração para aquele que habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Deus não enviou apenas palavras, Ele enviou o próprio Deus, mandou o próprio Jesus, o próprio Filho dele. Ele mesmo, a si mesmo veio para nós. Ele não mandou recado, Ele veio. E Ele está aqui para falar para você: abra o seu coração. Abra o seu coração, porque eu quero ceiar com você. Eu quero estar à mesa com você. Sabe, naquele dia lá, que você vai celebrar o meu dia, o meu nascimento? Eu quero estar com você, na simplicidade. Eu quero ouvir você agradecendo, ouvir a sua voz dizendo que me ama. Sabe qual que é o verdadeiro significado do Natal? Deus conosco. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ele não te larga um segundo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está segurando nas nossas mãos. Jesus, Ele entende o que você passa, Ele sabe quando você está preocupado, Ele sabe quando você está cansado, Ele sabe quando você está sendo pressionado por tantas coisas deste mundo, Ele sabe quando você foi ferido, que você está triste, Ele sabe. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que está conosco. Emanuel, Deus conosco. Ele é Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. Durante toda essa palavra a gente entendeu que Natal não é apenas um evento. Roupas novas, lantejoulas. Acho que os mais novos nem sabem mais o que é lantejoulas. Tem roupas ainda de lantejoulas, de brilhos, paetês, né? Eu sempre conto essa história que eu mostrava o Natal pro Marcelinho e eu mostrava o pisca. E eu falava para ele assim, Natal, Natal, para ele identificar. Então a gente passava nos prédios, nas ruas, e ele ia passando, Natal, Natal, Natal. Onde a gente passava era Natal. Aí um belo dia eu fui num casamento logo em dezembro. Tô lá com o Marcelinho no meu colo, a mulher passou toda brilhando, de lantejoulas. Aí ele, Natal, Natal, Natal. Oh, meu Deus do céu. Virei ele rapidinho. Mas é isso. Não é brilho que ele quer. Ele quer o seu coração aí, do jeito que ele tá. Não foi apenas um nascimento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele não quer apenas nascer na história, Ele quer nascer no seu coração. Você pode até conhecer uma casa por fora, saber como que ela é, né? A gente olha assim como que é, mas você vai saber exatamente quando você entra lá. Se você for morar numa casa, você vai entrar dentro dela. Você vai saber como que ela está, como que ela está sendo cuidada. Quando você vai numa casa que já tem alguém morando lá, você precisa morar lá quando você é convidado, não é? É assim que Jesus está esperando, você convidá-lo. Ele está esperando você convidar e ele será recebido no seu coração.
Se não foi apenas um nascimento, então não pode ser apenas uma celebração. Tem que ser vida constante com Jesus. Vida de intimidade com Ele. Talvez hoje, né, a gente celebrando o Natal daqui uns dias, você está já celebrando, já está antecipando aí. Ontem nós já celebramos aqui, cantando, glorificando ao Senhor, nós já estamos celebrando. Mas talvez você ainda não abriu o espaço do seu coração para você celebrar aí no seu íntimo. Talvez Jesus já nasceu na humanidade, na história da humanidade, mas na história da sua vida pessoal ele não nasceu ainda. Está faltando você falar: Senhor, estou aqui, assim como Maria falou. Onde Jesus nasce há perdão, onde Jesus nasce há recomeço, há esperança. A esperança de um 2026 bom, cheio de alegria com a presença dEle. Não foi apenas um nascimento, foi Deus vindo ao nosso encontro. Você pode fechar os seus olhos? Convide Jesus agora para entrar no seu coração.